Boa tarde, meus caros alunos. Nós vamos aqui continuar aquele exemplo que foi iniciado no vídeo passado. Nós estávamos analisando a continuidade desta função que é definida por duas sentenças. Então nós já vimos a primeira parte. A primeira parte não teve problema porque é uma função racional e o ponto que daria problema está fora da definição, né? Então ela é contínua nesses pontos. Nosso problema é analisar agora a continuidade na origem. Então vamos lá. Próximo passo aqui. Como eu falei, eu já tinha feito o vídeo, saiu problema de som, então vamos começar tudo de novo, mas já está tudo preparado, tudo escrito aqui. Na verdade, a primeira coisa a fazer é você tenta calcular o limite da função nesse ponto, tá certo? Então, aqui são pontos que se aproximam de zero, mas estão fora do zero, fora da origem. Então ainda é dado pela mesma sentença, né? X, y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então quando eu tento substituir aqui x por zero, y por zero na definição da função, o que acontece? Eu vou obter zero sobre zero. Isso a gente sabe que é uma indeterminação. Então aí começa o nosso problema. E agora? É contínua ou não é? Daí essa é a minha primeira providência, né? Depois disso, eu desconfio que o limite não existe, né? Lembra do exemplo que nós fizemos de limite? Vou desconfiar aqui, vamos lançar essa desconfiança, que o limite não existe. Então, para provar que o limite não existe nesse ponto, o que você faz? Você se aproxima de várias maneiras. Aqui está o 0, 0, a origem, né? Naquele exemplo, nós nos aproximamos pelo eixo das abscissas, nós nos aproximamos pela bissetriz dos quadrantes ímpares e chegamos à conclusão que não existia o limite. Bom, vamos fazer isso. Primeiro vamos pegar o eixo das abscissas. O eixo das abscissas você sabe que é parametrizado dessa forma, né? Eixo X, a segunda coordenada é sempre 0, né? O t está variando em R, então te dá o eixo horizontal, tá certo? Estou variando só o t aqui, eixo horizontal. Aí nós vamos aplicar o limite, vamos calcular o limite aplicando a função a esse eixo x, né? Isso aqui é o nosso eixo x, tá bom? Parametrizado dessa forma. Então você vai ter limite f aplicado a isso, aqui faltou, né? É f aplicado a t0, que é a nossa curva eixo das abscissas. Mandando t para zero, porque eu estou aproximando os pontos de 0, 0, tá certo? Então, só a primeira que está se movimentando aqui, se aproximando de zero. A vantagem é que eu vou ter agora um limite em uma variável só, né? Em uma variável só você é craque. Então, substituindo lá na expressão x multiplicado por y ao quadrado, esse é o x, esse é o y, x multiplicado por y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Fazendo a continha, você vai ter limite, quando t tende a zero, de t multiplicado por 0 é 0, e no denominador t ao quadrado, né? Agora veja bem, eu posso dividir? Posso. Por que posso? Porque t é uma coisa que está se aproximando de zero, tá? Se aproximando significa que ele nunca vai ser zero, ele não é zero, é uma coisa que está próxima de zero. Então eu posso dividir zero por algo que não é zero, né? Então zero dividido por qualquer coisa, zero. Bom, limite aqui, quando você se aproxima, o limite quando você se aproxima da origem pelo eixo das abscissas é zero. Vamos analisar agora a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ora, nós sabemos que a bissetriz dos quadrantes ímpares é parametrizada assim. Ela tem a mesma coordenada, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Então é t variando em R. Isso me dá os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares, essa coisinha aqui, tá certo? Bom, vamos calcular o limite como calculamos acima do eixo das abscissas. Vamos aplicar F à bissetriz dos quadrantes ímpares e calcular o limite. Então, limite dessa coisa aplicada à bissetriz dos quadrantes ímpares quando t tende a zero, ou seja, quando eu vou me aproximando aqui do zero pela bissetriz. Então, vamos lá. Limite de f de tt quando t tende a zero. Então, aplicando x igual a t, y igual a t, nós vamos ter naquela expressão x vezes y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazendo a continha, limite quando t tende a zero,
Aqui vai dar t multiplicado por t ao quadrado, t ao cubo. T ao quadrado mais t ao quadrado, 2t ao quadrado, cancela, fica t sobre 2. Fazendo t tender a zero, vai dar 0 sobre 2, que é igual a zero. Opa! Deu a mesma coisa, né? Então, se você se aproximar pelo eixo do x, né? O eixo das abscissas, ou pela bissetriz dos quadrantes ímpares, você chega ao mesmo limite. E agora? Não conseguimos provar que o limite não existe. Vamos ver mais uma curva para ver o que acontece. Pode ser que haja coincidência. Vamos pegar a parábola agora. Parábola. Vamos nos aproximar agora do zero, da origem, pela parábola. Não importa por onde você vá. Tá bom? Como é que você parametriza a parábola? Vou chamar de gama 3. T ao quadrado, né? Na parábola, a segunda coordenada é sempre o quadrado da primeira, tá certo? T variando em R. Vou aplicar o limite à função aplicada à parábola, que é o nosso gama 3, né? Fazendo t tendendo a zero, que é para vocês se aproximando do zero pela parábola. Muito bem, aqui nós temos limite da função aplicada tt ao quadrado, né? Que é a gama 3, e substituindo lá na expressão x vezes y ao quadrado, y até ao quadrado, y até ao quadrado, e t ao quadrado vai dar t à quarta. Aqui, x ao quadrado, t ao quadrado de novo, y ao quadrado, t à quarta. Fazendo a conta, limite quando t tende a zero, t à quinta, eu coloquei aqui o t ao quadrado em evidência, você vai ter 1 mais t ao quadrado. Dividindo t à quinta por t ao quadrado, você tem t ao cubo no numerador. E no denominador, 1 mais t ao quadrado. Tomando agora, aplicando t aqui no zero, porque você tirou todos os problemas, né? Você vai ter 0 sobre 1 mais 0, que é 1, tá certo? 0 dividido por 1 é 0. Opa, de novo, né? Tanto pela eixo das abscissas, como me aproximando pela bissetriz dos quadrantes ímpares, como me aproximando pela parábola, eu vou obter 0. Aí eu começo a desconfiar que esse limite é 0. Será que é 0? Como é que eu faço para provar? Não dá para provar assim, não dá para afirmar agora, porque na verdade eu teria que avaliar todas as formas de se aproximar da origem. Mas isso é impossível, porque você pode se aproximar de infinitas maneiras. Então no próximo vídeo eu vou dar uma propriedade para nós mostrarmos que esse limite de fato é 0, tá ok? Então fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.